Olá, caros alunos! Sejam bem-vindos para mais esta aula de História, onde daremos continuidade a nossas abordagens históricas relacionadas ao Antigo Egito. Para começar a nossa unidade de ensino, nós temos um recorte temporal de uma obra publicada por Heródoto de Halicarnasso, considerado pai da história, né? Um dos importantes historiadores na antiguidade. Ele afirma que o Egito, uma terra nova e também um presente do Rio Nilo. Então, ele vem abordando, né? Destacando que o Egito é uma dádiva do Rio Nilo. Muito bem, pois graças à presença deste majestoso rio, foi possível o desenvolvimento da civilização egípcia, certo? Aqui nós temos uma imagem que retrata o aspecto geográfico, né, do Egito Antigo. Novamente, nós temos uma representação do Rio Nilo. Então, nós temos as periodizações, né? O período das cheias, o período destinado à prática da agricultura e o período da colheita, né? Essas três fases importantes. Então, aqui ele vem abordando, né, sobre o Egito Antigo. Egito, uma dádiva do Nilo e dos egípcios. Então, nós temos aqui a região do Egito e o rio Nilo cortando, né, essa região próxima aí ao Mar Vermelho, certo? Muito bem. Durante as cheias, as águas do rio Nilo, a exemplo das cheias do rio Eufrates e Tigre, na Mesopotâmia, carregavam consigo matéria orgânica. Muito bem, então, como eu havia destacado para vocês, durante o ano, o rio passava por um processo de cheias, e quando ele voltava ao seu leito normal, fazia com que uma série de substâncias aquáticas fertilizasse o solo, tornando-a propício, né, para o desenvolvimento da agricultura, o que vai permitir uma série de aglomeramentos em torno do rio Nilo. Então, nas margens do rio Nilo predominavam as planícies que eram preparadas para receber águas nos períodos de cheia, ao contrário dos rios que contribuíram para o estabelecimento da civilização mesopotâmica. O rio Nilo apresentava cheias constantes e menos violentas. Então, o rio Nilo era menos violento em relação ao rio Tigres e o rio Eufrates. Certo? Então, caros alunos, vamos analisar o Organize as Ideias. Heródoto reuniu em suas viagens muita informação sobre a civilização egípcia. Quase todos os livros de história do Egito trazem sua famosa citação: o Egito é uma dádiva do Nilo. Apesar das inúmeras referências, os livros, muitas vezes, não apresentam uma avaliação sobre a validade dessa expressão. 1. Com base nas observações de Heródoto sobre o Egito, explique a afirmação: o Egito é uma dádiva do Nilo. Então, o que vocês colocaram aí, meus queridos e caros nobres alunos? Muito bem. Então, vocês poderiam ter colocado da seguinte maneira: essa expressão foi e é empregada no sentido de que a civilização egípcia
beneficiou-se do rio Nilo, de suas águas e da fertilidade proporcionada por suas cheias periódicas. Beleza? Bacana. Vamos para 2. Pode-se afirmar que essa expressão, que atribui simplesmente ao rio Nilo a grandeza da civilização egípcia, é completamente verdadeira? Justifique sua resposta. Então, você ia, além de dar o seu posicionamento, você iria justificar a sua resposta. Então, vocês poderiam colocar que não. Não se pode nem se deve considerar que a expressão de Heródoto dê conta de explicar a grandeza da civilização egípcia. Sabe-se que os gregos nutriam especial desdém em relação aos egípcios, fato que é historicamente aceitável. Entretanto, ao atribuir unicamente o rio Nilo o desenvolvimento da civilização egípcia, desconsidera-se o aproveitamento dos recursos naturais pelas mãos dos seres humanos, ou seja, não se pode desprezar a organização social e a força de trabalho humano que foram empregados para que os recursos do Nilo pudessem ser realmente aproveitados. Beleza? Então não pode-se atribuir único e exclusivamente, né, a real essência natural do rio Nilo, uma vez que para ter um aproveitamento de maneira mais eficaz, foi necessário a intervenção humana para o controle desse rio, certo? Beleza. Então, a organização social no Antigo Egito era estamental e marcada pela desigualdade. Nos nossos vídeos anteriores, nós abordamos sobre a organização social da civilização egípcia. Um grupo relativamente pequeno destaca-se do restante pelo padrão, que era justamente os que hoje consideraríamos, né, como os plutocratas, né? Então, na época, os faraós, os escribas, os sacerdotes, né, a alta cúpula dos funcionários públicos, né, os nobres, enfim. Então, o grupo mais numeroso, constantemente submetido à exploração das classes superiores, era composta por camponeses, os quais tinham que pagar pesados tributos e eram convocados para trabalhos forçados, podendo ser castigados. E uma outra camada era formada pelos escravizados, que não tinha sequer nenhum tipo de direitos. Então, na civilização egípcia, o faraó era considerado um deus vivo, encarnava o próprio deus Horus na terra. Todo o trabalho dos camponeses era minuciosamente controlado por fiscais do faraó, que precisava saber o que e quanto estava sendo produzido. Então, um rígido monitoramento, né, sobre o trabalho dos escravizados e dos camponeses. A questão da política, economia e religião, nós também já fizemos essas abordagens em nossos vídeos anteriores. A questão da economia, os egípcios eram basicamente agrícolas, porém desenvolviam outras atividades como o comércio e a manufatura. Religião, também abordamos isso em outras ocasiões. Então, a religião egípcia ajudava a organizar a sociedade. O faraó, como um deus, era venerado e respeitado. Contudo, a religião teve um papel muito mais amplo para a cultura do Antigo Egito, perpassando todas as esferas da vida cotidiana. Aliás, não só da vida, como também da morte. Então, a religião tinha um sentido no pós-morte para os egípcios da antiguidade.
eram politeístas, acreditaram em várias divindades, seus deuses eram antroposomórficos. Muito bem. Ou seja, caracterizavam-se por parte humana e parte animalizada, certo? Para desfrutar da vida após a morte, a conservação do corpo, o processo de mumificação ou embalsamento era fundamental. Porém, a vida no paraíso eterno não era para todos, apenas para aqueles que fossem julgados como almas puras. O papiro exibe o julgamento do morto na presença de deuses e jurados. Pode-se observar a balança com o coração em um dos pratos e a plumagem da verdade no outro. Muito bem. Então, essa cena, por meio dessa figura, retrata o tribunal, o julgamento do tribunal de Osíris. Nem todas as pessoas eram absolvidas, nem todas realmente eram reconduzidas ao paraíso, que era para eles o mundo dos mortos. O embalsamamento ou mumificação podia levar de alguns dias a 3 meses. A diferença residia na importância do morto. Um indivíduo comum passava pelo mais simples processo de conservação, ao passo que os sacerdotes e os faraós, por exemplo, tinham seus órgãos internos retirados e o corpo preparado com conservantes e depois enrolado com faixa de linho. Pesquise sobre o processo de embalsamamento, procurando identificar todas as etapas e os produtos utilizados na conservação de um cadáver. Muito bem. Cultura e influências egípcias. Então, os egípcios influenciaram muitos povos da antiguidade, uma vez que estabeleciam contatos comerciais e mercantis com vários povos da antiguidade. A prática de embalsamamento levou os egípcios a ampliar seus conhecimentos sobre o corpo humano. Então, não somente na questão do conhecimento, não somente na questão da crença, né, no pós-morte, mas sim contribuiu decisivamente para o desenvolvimento da medicina na época, principalmente por meio dessa técnica, né, do embalsamamento. Ok?